Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, João abriu a porta do quarto do irmão mais velho e flagrou nos braços de outro homem, um beijo apaixonado que ecoou como um tiro no silêncio da casa familiar. O que era para ser um segredo inofensivo transformou-se em uma avalanche de mentiras, levando à ruína de laços que pareciam inquebráveis. João, paralisado na soleira, sentiu o mundo desabar ao seu redor, sabendo que aquela imagem mudaria tudo para sempre. João tinha 25 anos, um jovem arquiteto recém-formado, vivendo na casa dos pais no bairro de Alfama. Seus dias eram preenchidos com desenhos de edifícios modernos que contrastavam com as antigas fachadas azulejadas da cidade. Mas naquela noite, ao voltar de um jantar com amigos, ele ouviu ruídos estranhos vindos do quarto de Miguel, seu irmão de 28 anos, um professor de história na universidade local. Miguel sempre fora o filho perfeito, responsável, carismático, o orgulho da família conservadora. Os pais, Maria e António, católicos devotos, gerenciavam uma pequena padaria no centro da cidade, onde valores tradicionais reinavam supremos. João hesitou antes de abrir a porta, mas a curiosidade venceu. A cena que viu o deixou sem fôlego, Miguel e um homem desconhecido, entrelaçados em um abraço que transbordava intimidade. O estranho era alto, com cabelos castanhos e uma barba bem aparada, vestindo uma camisa social desabotoada. Eles não notaram João imediatamente, perdidos em seu mundo particular. Quando Miguel finalmente ergueu os olhos e viu o irmão, o pânico tomou conta de seu rosto. João, por favor, não diga nada, sussurrou ele, enquanto o outro homem se vestia apressadamente e saía pela janela, desaparecendo na chuva. Na manhã seguinte, a tensão era palpável à mesa do café da manhã. Maria servia pastéis de nata frescos, comentando sobre a missa do domingo, enquanto António lia o jornal, murmurando sobre a política conservadora que defendia. João mal conseguia engolir, seu estômago revirado pela descoberta. Miguel o olhava de soslaio, implorando silenciosamente por discrição. Após o café, os irmãos se encontraram no quintal, longe dos ouvidos dos pais. Quem era ele? Perguntou João, a voz baixa mas firme. Miguel suspirou, sentando-se em um banco de pedra. Chama-se Pedro. Somos namorados há 6 meses. João, você sabe como é aqui em Portugal. A família, a igreja, a sociedade. Eles nunca entenderiam. João sentiu uma mistura de choque e empatia. Ele próprio questionava sua sexualidade há anos, mas nunca agira sobre isso, temendo as repercussões. Lisboa, apesar de progressista em alguns aspectos, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias como a deles. E se eu contar, indagou João, testando o irmão. Miguel empalideceu. Isso destruiria tudo. Papai teria um infarto. Mamãe choraria por meses. E eu? Eu perderia meu emprego, talvez. Por favor, guarde isso para você. João assentiu, mas uma semente de dúvida foi plantada. Ele se sentia traído por Miguel ter escondido algo tão grande, mas também culpado por invadir sua privacidade. Nos dias seguintes, João observava Miguel com novos olhos. Seu irmão parecia mais vivo quando falava de Pedro, um artista gráfico que vivia em Sintra. Eles se encontravam em segredo, em cafés escondidos ou parques afastados. João, curioso, começou a pesquisar sobre a comunidade LGBT em Portugal. Descobriu que, embora o casamento gay fosse legal desde 2010, o preconceito persistia em círculos tradicionais. Ele se via refletido nas histórias online, jovens lutando contra expectativas familiares, escolhendo entre amor e aceitação. Uma semana depois, a pressão aumentou. Durante um jantar familiar, António comentou sobre um artigo no jornal: esses homossexuais estão destruindo os valores da sociedade. Graças a Deus, meus filhos são normais. Maria concordou, cruzando-se. Miguel baixou os olhos, e João sentiu raiva borbulhar. Ele quis defender o irmão, mas o silêncio o paralisou. Naquela noite, sozinho em seu quarto, João chorou pela primeira vez em anos. Ele se perguntava se sua própria atração por homens o tornava um hipócrita por não revelar nada. Miguel, sentindo a distância crescente, confrontou João. Você está me julgando? Perguntou. João negou, mas admitiu sua confusão. É só que eu também sinto coisas assim. Mas ver você esconder me faz questionar tudo. Miguel o abraçou, um gesto raro entre irmãos. Então você entende o medo. Prometa que fique entre nós. João prometeu, mas o peso da promessa o consumia. Ele começou a evitar a família, passando mais tempo no trabalho, desenhando projetos que simbolizavam liberdade, edifícios com janelas amplas, abertos para o mundo. O conflito interno de João se intensificava. Ele sonhava com Pedro e Miguel, imaginando cenários onde tudo era aceito. Mas a realidade batia à porta,
Uma prima distante casara-se recentemente, e a família planejava uma grande festa. Vocês dois precisam encontrar namoradas decentes, brincou Maria, sem maldade, mas as palavras cortavam como facas. João via Miguel forçar um sorriso, e isso o enfurecia. Ele decidiu ajudar o irmão, marcando encontros secretos para eles em seu apartamento alugado no bairro Alto. Porém, a lealdade de João foi testada quando Pedro cometeu um erro. Em uma mensagem acidental, enviada para o grupo familiar, Pedro escreveu: "Mal posso esperar para te ver esta noite, amor." O pânico se instalou. Miguel correu para explicar que era uma brincadeira de um amigo. Os pais riram, mas António franziu a testa. "Cuidado com esses amigos, filho." João, que viu a mensagem primeiro, deletou-a do seu telefone, salvando o dia. Mas o incidente o deixou abalado. "Quanto tempo isso vai durar?" perguntou a Miguel. "Até eu ter coragem", respondeu ele. João começou a questionar suas próprias escolhas. Ele conheceu um colega de trabalho, Tiago, 26 anos, abertamente gay, que o convidava para eventos da comunidade. "Venha ao Período em junho", disse Tiago. João recusou, mas a ideia o tentava. Ele se via preso entre o amor fraternal e o desejo de viver autenticamente. A tensão culminava em pequenas discussões com Miguel: "Você está vivendo uma mentira." "E você?" "Pelo menos eu estou tentando amar alguém." Ao final dessa fase, João percebeu que o segredo não era só de Miguel, era dele também. Ele decidiu confrontar seus sentimentos, marcando um encontro com Tiago. Mas no dia marcado, uma ligação dos pais mudou tudo: "Venham para casa. Temos uma surpresa." A surpresa era uma noiva arranjada para Miguel. Maria e António, orgulhosos, apresentaram Sofia, filha de um amigo da igreja, uma jovem de 27 anos, professora como Miguel. "Vocês se dariam tão bem", exclamou Maria, servindo vinho do Porto. Miguel ficou pálido, forçando um sorriso enquanto Sofia conversava animadamente sobre literatura portuguesa. João observava, o coração apertado, sabendo que aquilo era uma armadilha disfarçada de bênção. Naquela noite, os irmãos discutiram ferozmente no quintal. "Como você pode aceitar isso?", sussurrou João. Miguel rebateu: "Não aceito." "Mas o que eu faço?" "Digo a verdade e vejo papai desabar." "Ele tem problemas no coração, João." A menção à saúde de António silenciou João momentaneamente. Ele sabia que o pai, aos 60 anos, lutava com a hipertensão, agravada pelo estresse da padaria. Revelar a orientação de Miguel poderia ser fatal. Mas ver o irmão se sacrificar por uma mentira o revoltava. Nos dias seguintes, Miguel começou a sair com Sofia, pressionado pela família. Eles iam a jantares, passeios pelo Chiado, fingindo interesse mútuo. Pedro, ao saber, ficou devastado. "Ou você termina isso ou terminamos nós", ameaçou em uma ligação que João ouviu por acidente. Miguel chorou naquela noite, confidenciando a João: "Eu amo Pedro, mas amo a família mais." "O que é certo?" João, sem respostas, sentiu o peso da moralidade. Ele próprio cancelou o encontro com Tiago, temendo que sua exploração pessoal complicasse tudo. A sociedade portuguesa, com sua mistura de tradição e modernidade, amplificava o drama. Em Lisboa, casais gays andavam de mãos dadas em áreas como o Príncipe Real, mas em Alfama, olhares julgadores persistiam. João leu sobre casos de jovens deserdados por suas famílias, e isso o aterrorizava. Ele começou a ajudar Miguel em segredo, cobrindo ausências para encontros com Pedro. Mas essa duplicidade o consumia: mentiras para os pais, desculpas para Sofia. Uma confrontação inevitável ocorreu quando Sofia descobriu uma mensagem de Pedro no telefone de Miguel. "Quem é esse, amor?", perguntou ela, lágrimas nos olhos, durante um jantar romântico forçado. Miguel gaguejou, inventando uma história sobre um primo. Sofia, magoada, saiu correndo. Miguel a seguiu, mas no caminho, confidenciou a verdade a ela, implorando sigilo. Sofia, chocada mas compreensiva, prometeu: "Eu entendo, mas isso não é justo comigo." Ela terminou o namoro, alegando incompatibilidade aos pais. Maria e António ficaram desapontados, culpando Miguel por não se esforçar. "Você precisa se casar, filho." "É o que Deus quer", disse Maria. Miguel assentiu, mas internamente quebrava. João, vendo o sofrimento do irmão, decidiu intervir. Ele conversou com Pedro em particular, em um café em Belém. "Miguel precisa de você, mas está preso", explicou. Pedro, ferido, respondeu: "Eu não aguento mais ser o segredo. Ou ele assume ou acaba." O conflito escalou quando António sofreu um pequeno ataque cardíaco, desencadeado por stress na padaria. No hospital, a família se reuniu.
Prometam que serão felizes, murmurou Antônio, fraco. Miguel, tomado pela culpa, decidiu romper com Pedro. É o preço pela família, disse a João. Mas João discordou veementemente, isso é suicídio emocional. Você merece amar quem quiser. A discussão os distanciou, com Miguel acusando João de egoísmo. João, sozinho, buscou consolo em Tiago. Eles se encontraram em um bar gay no Bairro Alto, onde João confessou seus medos. Tiago ouviu, compartilhando sua própria história, expulso de casa aos 18, mas agora reconciliado. A verdade liberta, mas dói primeiro, disse. João beijou Tiago impulsivamente, seu primeiro ato de coragem. Mas ao voltar para casa, encontrou Miguel esperando. Eu sei sobre Tiago. Hipócrita, acusou Miguel. A traição veio quando João, em um momento de raiva, quase revelou tudo aos pais. Durante uma briga familiar sobre o futuro de Miguel, João gritou, ele não quer casar porque... Mas parou, mordendo a língua. Maria notou a hesitação. O quê, filho? João mentiu, mas o dano estava feito. Miguel o confrontou depois, você quase me destruiu. João chorou, estou tentando salvar você de si mesmo. A pressão social se manifestou em um evento da igreja, onde um padre pregou contra a agenda homossexual. Antônio aplaudiu, e Miguel baixou a cabeça. João saiu furioso, encontrando Pedro do lado de fora. Ajude-me a convencê-lo, pediu Pedro. Juntos, eles planejaram uma intervenção, levar Miguel a um retiro LGBT em Cascais, para que visse que a aceitação era possível. Mas o plano falhou quando Sofia, sentindo-se usada, contou aos pais sobre a suspeita. Miguel tem um segredo, disse ela em uma visita. Maria pressionou Miguel, que negou tudo. A família entrou em crise, com Antônio exigindo a verdade. Miguel, encurralado, mentiu mais uma vez, mas o stress o levou a um colapso emocional. Ele fugiu de casa, deixando uma nota, preciso de tempo. João, culpado, procurou o irmão em Sintra, na casa de Pedro. Encontrou-os discutindo, Pedro queria que Miguel assumisse, mas Miguel temia as consequências. João interveio, a família nos ama, mas precisamos educá-los. Miguel duvidava, e se nos rejeitarem? A noite terminou em lágrimas, com os três questionando suas escolhas. Miguel voltou para casa após 2 dias, fingindo uma viagem de trabalho. Mas a semente da dúvida estava plantada nos pais. Maria começou a questionar, filho, você está bem? Parece distante. Miguel sorria, mas internamente desmoronava. João, vendo isso, decidiu revelar sua própria verdade primeiro, como teste. Durante um almoço de domingo, ele anunciou, mãe, pai, eu sou gay. O silêncio foi ensurdecedor. Antônio largou o garfo, o rosto vermelho. O quê? Isso é uma piada. Maria chorou, meu Deus, onde erramos? João explicou calmamente, falando de sua luta interna, da atração por Tiago. Miguel observava, chocado mas admirado. A reação foi explosiva, Antônio gritou sobre pecado e vergonha, ordenando que João saísse de casa. Maria tentou mediar, mas o dano estava feito. João pegou suas coisas e foi para o apartamento de Tiago, coração partido. Miguel, agora sozinho com os pais, sentiu a culpa corroer. Ele confessou, eu também sou gay. Amo Pedro. Antônio sofreu outro episódio cardíaco, precisando de hospitalização. Maria, devastada, culpou os filhos, vocês nos mataram. Miguel ficou ao lado do pai, enquanto João era banido. A família se fragmentou, comunicações cortadas, padaria em risco por falta de ajuda. João, com Tiago, encontrou apoio na comunidade LGBT de Lisboa. Eles participaram de grupos de terapia, onde João processou o trauma. Eu sacrifiquei a família pela verdade, desabafou. Tiago consolou, mas ganhou liberdade. Miguel, por outro lado, terminou com Pedro para focar nos pais. É meu dever, disse a si mesmo, mas a solidão o consumia. Meses passaram. Antônio se recuperou, mas amargo. Ele reconvocou a família para uma reunião. Eu não aceito, mas vocês são meus filhos, disse relutante. Maria, influenciada por uma amiga progressista, começou a ler sobre o tema. Miguel viu uma brecha e convidou Pedro para um jantar secreto. Mas João, ferido pela rejeição inicial, recusou-se a voltar imediatamente. O conflito moral se aprofundou quando Miguel descobriu que João havia contado a um primo sobre o segredo, causando fofocas na família extensa. Você me traiu, acusou Miguel. João rebateu, eu só queria ajuda. A briga os separou ainda mais. Pedro, cansado, deixou Miguel, não aguento mais esse drama.
João prosperou profissionalmente, projetando um centro comunitário LGBT em Lisboa. Mas o preço era alto, noites de insônia, questionando se valer a pena. Miguel, regredindo, começou a namorar uma mulher para agradar os pais, uma decisão que o deixava vazio. É o certo? Perguntava-se. Uma reviravolta veio quando António, em terapia ordenada pelo médico, confrontou seus preconceitos. Lendo sobre a história LGBT em Portugal, ele viu paralelos com lutas passadas. Ele chamou João: "Volte para casa, filho. Eu errei." João hesitou, mas aceitou. A reunião foi tensa, com lágrimas e desculpas. Miguel, inspirado, revelou sua farsa e reconquistou Pedro. Mas a paz era frágil. Sociedade ainda julgava, vizinhos cochichavam, clientes da padaria boicotavam. A família enfrentou isolamento, mas uniu-se. João e Miguel reconstruíram o laço, compartilhando experiências. O preço foi alto, mas necessário, concluiu João. No entanto, uma nova traição surgiu. Sofia, vingativa, espalhou rumores online. Miguel perdeu alunos, João enfrentou discriminação no trabalho. Eles lutaram legalmente, mas o dano emocional persistia. Com os rumores se espalhando, a família decidiu-se mudar para o Porto, buscando um recomeço. António vendeu a padaria, usando o dinheiro para uma casa menor. Miguel, desempregado, começou a dar aulas particulares. Pedro o apoiou, mudando-se junto em segredo. João ficou em Lisboa com Tiago, visitando ocasionalmente. O isolamento fortaleceu os laços. Maria organizou jantares onde discutiam abertamente. Eu temia o desconhecido, admitiu ela. António, mais devagar, aceitou Pedro aos poucos. Mas Miguel lutava com culpa, minhas escolhas machucaram todos. João confrontava, e as deles? O preconceito é o vilão. Uma crise surgiu quando Tiago propôs casamento a João. Aqui em Portugal, é legal, disse. João aceitou, mas convidar a família testou limites. António recusou inicialmente, não na igreja. Mas Maria convenceu, é amor, querido. O casamento, pequeno no registro civil, foi um marco. Miguel foi padrinho, Pedro ao lado. Porém, a sociedade reagiu, um artigo local expôs a família como exemplo de mudança, mas atraiu haters. Miguel recebeu ameaças, forçando-o a se esconder. Valeu a pena? Questionou. João respondeu, sim, pela autenticidade. O clímax veio em uma manifestação LGBT no Porto. Miguel falou publicamente sobre sua jornada, inspirando outros. Mas um familiar distante o denunciou à igreja, levando a excomunhão informal. Maria, devota, sofreu, perdi minha fé. Ela escolheu os filhos sobre a tradição. João, vendo o custo, questionou sua impulsividade inicial. Se eu não tivesse revelado, talvez. Mas Miguel o interrompeu, não. Isso nos libertou. Pedro e Tiago se tornaram parte da família, ajudando na reconstrução. Anos depois, a família se estabilizou. António abriu uma nova padaria, inclusiva. Miguel escreveu um livro sobre sua experiência, tornando-se ativista. João projetou espaços seguros para a comunidade. Mas cicatrizes permaneciam, relacionamentos tensos com parentes, medos recorrentes. O preço pago foi imenso, saúde abalada, amizades perdidas, identidades questionadas. Cada decisão trouxe danos, mas também crescimento. No final, a família reunida em uma viagem a Algarve refletiu sobre o caminho percorrido. João e Tiago caminhavam pela praia, mãos dadas, enquanto Miguel e Pedro discutiam planos futuros. Maria e António observavam, orgulhosos mas marcados. Nós sobrevivemos, disse António. Mas a jornada expôs verdades duras. O amor gay em uma sociedade conservadora exigia sacrifícios. Miguel perdeu sua carreira inicial, João sua inocência familiar. Pedro sofreu com a insegurança, Tiago com o drama alheio. Sofia, embora perdoada, representava o dano colateral. A tensão culminou em uma discussão final. Miguel admitiu que, se pudesse voltar, talvez escondesse mais. João discordou, a verdade sempre vence. Eles debateram escolhas éticas, questionando se o individualismo valia o sofrimento coletivo. A história terminou com eles olhando o pôr do sol, simbolizando esperança. Mas o custo era inegável, laços rompidos, corações partidos, lições aprendidas à força. Foi correto priorizar a autenticidade pessoal sobre a harmonia familiar,